Vamos lá que agora o bicho pegou, tá? Agora o bicho pegou. Salve seu fofo, sua fofa e você. Eu não sou fofo, você é os dois. Hoje a aulinha é sobre Grécia. Preparou? Tá com salgadinho aí? Tá com amendoizinho? Tá com docinho, cafezinho, chazinho, aguinha? Tá, vai precisar, cara. E eu gostaria que você prestasse atenção do começo ao final, tá? Belezura? Primeiramente, professor Laerte na área, grande beijo pra você. Mais uma outra história e hoje os gregos. La Grecia antiga. Bueno, un beso muy grande para colonos españoles de Brasil. Grande beso, Laerte hablando para todos usted. Aqui embaixo tem uma legenda, tá, gente? Que bom? Professor, Grécia Antiga, é muito difícil, cara, a gente dizer como é que começou a Grécia em que certo momento, qual foi o ponto. Porque não houve um povo chamado os gregos fundaram a Grécia. Não, professor, não. A Grécia, na verdade, mostra Laerte, foi um conjunto de fases e contribuições de vários povos em diferentes épocas. Então, na Grécia Antiga, era praticamente um local... Gente, a Grécia, assim, ó, o pessoal vai meio ficar decepcionado, mas quem vai pra Grécia, já vi pessoas dizer isso, voltou-me tipo assim, nhé. Tipo, Grécia. Por quê? Porque a Grécia é um lugarzinho feinho, tá, gente? A Grécia em si, continental, é um lugarzinho feinho. É rochoso, montanhoso, quente pra dedéu. É um país da Europa que não é tão rico. É um país que quase faliu, estava entre os PIGs, né, os países que quase quebrou com a União Europeia, inclusive, teve que ter ajuda emergencial, né, dos alemães para poder sobreviver. Mas o que da Grécia é muito bonito são as ilhas, as Cíclades. Né? Dentre elas, Creta, que é por onde teria começado a história do povo grego. Essa ilha chamada Creta, os cretenses, era uma ilha maravilhosa, que inclusive, Kreuzberg, saiba você, era uma sociedade matriarcal. O que é isso? Quando as mulheres mandam. Pô, professor, caramba, fantástico. E somente as mulheres podiam praticar esporte. Pá, professor, que fantástico e tal. E a principal atividade era uma feminina, mulher. Nossa, que maluco e tal. Inclusive, lá teria surgido um ritual chamado batismo. Porque o povo cretense era um povo que tinha como principais animais mitológicos o touro. Tá? E olha só que interessante, Kreuzberg. O chefe, o rei, a figura do governante era chamado de Minos. Então, por exemplo, assim, ó, Minos Laerte, rei Laerte, entendeu? Da palavra Minotauro. A palavra de Minos, rei, Tauro, seria então um rei cretense que teria desafiado os deuses, a história mesmo já conta isso, e foi transformado pelos deuses num animal meio touro, meio gente, e aprisionado dentro de um labirinto. E durante uma certa época, cada 7 anos, esse monstro, para não sair de lá, tinha que ser alimentado com virgens. Então os gregos tinham que enviar para a ilha esse minotauro para saciar-se do sangue dessas virgens. Tá ok? Mas é uma história bem legal, a hora que você puder dar uma lidinha, que é bem legal, tá? Prof, e aí? Mas tira da parte mitológica. Essa ilha tinha várias cidades, a principal cidade era Knossos, o que ergueu-se um grande palácio, inclusive está lá arqueologicamente o palácio de Knossos, a metros abaixo do solo, que é uma região com muito terremota, gente, vários terremotos. Então, um palácio foi engolido pelo terremoto, está mais de 8 metros abaixo do solo. Então, é muito difícil fazer, inclusive, estudos arqueológicos, né? Porque pode comprometer a estrutura. Mas foi, notavelmente, a maior civilização até aproximadamente 1500, 1600 a.C. Por quê? Porque lá do norte da Europa, vieram os aqueus, os jônios e os eólios. Tá? Que povos são esses? Não quero que você decore, eu quero que você entenda que foram povos que foram chegando na região, provavelmente atraídos, né, pela necessidade de encontrar terras mais férteis e locais mais quentes, e acabarem encontrando os cretenses. O choque entre esses povos e os cretenses funda a civilização micênica. Micenas era uma cidade, mais ou menos aqui embaixo, Micenas. É uma cidade fundada por esses povos usando a cultura cretense. Sacou? Então, a cultura cretense manteve-se viva, sobreviveu, mas agora com um toque desses povos chamados indo-europeus, tá? Aí, prof, o que a história conta? Pô, a história da Grécia, dali em diante, bombou. Porque esse encontro e choque de povos enriqueceu muito a cultura grega, especialmente do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista religioso, mas aí, meus amores, vem o problema. Qual? Por volta de 1200 a.C., teria chego até a Grécia
um povo chamado os Dórios. Quem foram os Dórios? É um povo vindo da Aparecida, mas que pegou o busão atrasado. Enquanto eles chegaram por volta de 2000 a.C., chegaram 800 anos depois. Tá? Só que os Dórios não eram, como os povos anteriores, afáveis. A palavra afável não é legal, né? Mas que tinham interesse pela cultura local. Chegaram destruindo tudo, cara. Obrigado, Quezebeck. Arrebentando tudo, cara. Então foi a tamanha violência desses caras que os povos que vinham em Micenas, região da Grécia, tiveram que fugir. Você consegue imaginar, cara, um povo chegando, aquela tipo arrastão, e aquela coisa maluca, e matando gente, e botando fogo, e os caras foge, foge, vaza. Foi tão grande a dispersão que chamou-se diáspora. O que é diáspora? Quer dizer, o que é uma diáspora? Diáspora é uma dispersão de um povo em larga escala. Entendeu? Tipo, imagina uma cidade toda indo embora, uma diáspora. O povo sumiu, vazou, tá, pessoas? E a Grécia, então, caiu numa nova era, chamada Era Homérica, período homérico. Por que tem esse nome? Porque como não teve nada naquela época escrito sobre isso, quem acabou escrevendo algo sobre esse período foi um cara que escreveu 400 anos depois. Um cara chamado Homero. Peraí, só um pouquinho. Como é que um cara que nasceu 400 anos depois da invasão dos Dórios escreve sobre isso? Porque de 1200 até 800 a história era oral. Então, ou seja, os mais velhos contavam para os mais novos que repassavam a história. Tipo telefone sem fio, já brincou, Kreuzbeck? Telefone sem fio, tu fala assim, ó, travesseiro, aparece lá, perereca. É bem legal, né? Bem legal, porque sempre muda a parada do nome, né, gente? Então, foi isso que aconteceu. A história grega é uma história mais oral, baseada nos costumes. Só que Homero, em 800, registrou elas. Teria registrado todas essas histórias, né, orais que ele ouvia, então, dos antepassados, desde quando os Dórios invadiram a Grécia. Tá? Em quais poemas? A Ilíada e a Odisseia. Já ouviu falar nesses poemas, minha querida Kreuzbeck? A Ilíada conta a guerra de Troia e a Odisseia conta a volta dos gregos da vitória sobre Troia. Tá? Aliás, essa história é legal, tu conhece? Não conhece? Puxa, a história é legal, cara. Não vou poder contar assim com muito requinte, que tem muita coisa para falar aqui, né, gente? Mas a guerra de Troia teria começado quando o príncipe, o herdeiro ao trono de Troia, um menino chamado Paris, lindo, maravilhoso, tá? Se apaixona pela bela Helena. Quem é a Helena? A Helena era a esposa do rei espartano, de Menelau. Mas não que se apaixonou, tipo assim, cruzou o olhar. Não, não foi assim. Foi o desgraçado do Cupido que foi lá e flechou os dois. Fechou aí, deu aquele puff. A química do amor. Só que em vez do cara chegar pra mulher e falar, pô, e aí, como é que tá? Vamos dar uma voltinha e tal. Ele raptou a mulher, raptou a Helena. E escondido, levou do navio. No meio do navio tava o Heitor, irmão do Paris, conversando com o Paris, né? E aí, Paris, como é que foi a viagem? Paris, eu gostei bastante da viagem. Por que você tá assim, Paris? Nada, não. O que você tá escondendo? Uma coisinha aí. O que você tá escondendo? Peguei a rainha de Esparta. Caraca! No que ele rapta a mulher de um rei na Grécia, você não sabia, mas tem uma regra lá. Todo rei grego que é desafiado em sua honra, ele tem direito a convocar outros reis para invadir o país que, no caso, desonrou-lo. Por isso a guerra. Todos os reis gregos se juntam a Menelau para se vingar e recolocar sua honra. Que louco, né, cara? E a guerra dura 10 anos por causa de um amor. Ai, o amor. L'amour. Bom, mas não pôr tempo. A hora que você puder, dá uma olhada legal, que a história é bem bacana, tá? Não vai nesses filmes, não, que os filmes contam a história toda fantasiada diferente e inventa umas licença poética que não tem. Olha o raiz, tá, gente? Olha a Guerra de Troia raiz, tá? Lê Homero, belezura? Dito isso, falando da diáspora, falando do Homero, e aí, pessoinhas, mostra lázinho, chegamos por volta de 510 a.C. Entre 800 a 510 a.C., o mundo grego novamente se transforma. Daquelas comunidades aldeãs, dóricas, homéricas, gentílicas, baseado num pater, ou seja, num patriarca, a lei oral, o comércio praticamente não existe, né? A sociedade é coletiva, surgem as polis. Polis? Polis? O que é polis? Isso é aquela coisa que tem na flor, né? Que as abelhas levam assim na flor, vai as polis. Não, criatura! Polis aqui, volta para cá, é a cidade-estado. Então as primeiras cidades-estados na Europa
foram criados. E por que a palavra cidade-estado? Olha que legal, minha amiga Krezebeck. Cada cidade grega, cada polis grega, tinha seu próprio governo. Tinha suas próprias leis. É que nem que hoje. É que nem que hoje as prefeituras, ela que nem que hoje. Não, né, fofo? Os municípios têm seu governo, mas não são autônomos. Elas devem hierarquia ao Estado, que deve hierarquia, obrigado, Krezebeck, ao governo, à nação, à federação, à União. Veja que a gente segue uma Constituição. Ninguém aqui segue o regimento da cidade se ele não estiver em consonância com a Constituição. Tá? A lei municipal decreta a pena de morte para latrocínio. Peraí, não pode? E a lei federal? Entendi. Então quer dizer que cada cidade tem uma... Isso, cara, seu governante, sua própria lei. O que os unia apenas era a cultura, a língua e a religião. Eles tinham um Deus em comum. Tanto que, de tempos em tempos, para não esquecer essa irmandade, as polis gregas faziam festas, Krezebeck. Festa das polis. Dentre as festas está as Olimpíadas, em honra aos deuses do Olimpo, que tinham os mesmos deuses. De 4 em 4 anos, gente, inclusive parava-se guerra, tá? Parava-se guerras por causa da Olimpíada. Ah, um detalhe, você vai gostar, Krezebeck, é muito legal isso. Nas Olimpíadas, somente homens podiam participar e nus. Gente, que coisa maravilhosa, cara. Hein? Só nus, como assim? Nus ou nus, tipo tanguinha, tipo assim, uma parreira. Não! Livre, leve, freedom! Freedom! Sim, cara. E o vencedor levava uma coroa de louros. Por que coroa de louros? Porque representava os deuses podiam usar louros, né? Então lá no Olimpo, os deuses usavam uma coroa de louros. Então eles eram imortalizados, tá? Um detalhe que eu te falei, tá? No caso da Olimpíada, gente, eles faziam todo esporte nus e todos eles embebecidos em óleo. Pra ficar, tipo assim, ressaltar a musculatura, entende? Tipo, caraca, isso mesmo, gente, pedi um rebolado, tomar só uma aguinha e já volto já, tá? Só um pouquinho. Ai, Krezebeck, eu te mato. Vamos lá, então. Continuando aqui, pessoas. Oi, eu falei de Atenas, né, cara? Senhor Atenas, eu conheço, a capital. Hoje é. Hoje é. Mas lá no passado também era. Muito bom, também era. Só que Atenas tem uma história interessante. Mostra, Lertinho. Atenas era uma cidade portuária. Por ser portuária, dá importância ao comércio. Por ser uma cidade que tem comércio, ela divide a atividade econômica entre o comércio e a agricultura. Toda cidade grega, gente, quando começa, a principal atividade é a agricultura. Mas nas cidades portuárias, litorâneas como Atenas, a atividade mercantil criou uma consequência diferente. Por quê? Antigamente os eupátridas, ou seja, os donos das terras, eram a elite, eram os chefes. Com o passar do tempo, tiveram que conceder a participação para os membros enriquecidos do comércio, tá? Daqui a pouco mais pra frente eu conto o que aconteceu aqui. Abaixo dos livres estavam os estrangeiros, metecos. Então quem não nasceu em Atenas e vive lá é chamado de metecos, tá? E os escravos, que podiam ser atenienses pobres, prisioneiros de guerra, tá? Quando fala desse pobre, é ateniense que ficava endividado, tá, pessoinhas? Ah, muito importante. Vestibular cobra muito a relação homem-mulher na Atenas antiga. Quando fala assim, ó, é uma relação assimétrica. Significa dizer que, escuta bem isso, tá? Que na Grécia Antiga, em Atenas, a mulher tinha menos valor com o escravo. Tá, gente? Menos valor com o escravo. Mas tem uma ideia, a mulher não podia nem ser vista lá de fora da sua casa. Ela ficava dentro de um cômodo que não dava para frente, para fora da casa, chamada gineceu. Tá? Elas praticamente também não tinham nenhuma liberdade do ponto de vista cultural. Elas não podiam participar de festas. Professor, mentira! Eu vi um livro que tinha mulheres participando, mas eram as prostitutas, elas podiam participar. As prostitutas eram mais livres que as mulheres de família, casadas, tá? Não tinham direito ao ensino formal, não podiam participar da política, tá? Isso é muito importante lembrares disso, tá, gente? A educação ateniense privilegiava duas coisas, que também vai virar uma espécie de preceito romano, né? Mente sã em corpo são. Então, para os atenienses, a mente é tão importante quanto a saúde do corpo. E a saúde mental depende de duas coisas. De você falar bem, e falar bem significa pensar bem. Para eu falar bem, preciso da ideia de pensar bem, tá?
e a outra que é a matemática grega. Tão famosa a matemática de Pitágoras, Tales de Mileto. Esses camaradas criaram métodos, né, extremamente importantes na época, embora dedutivos, para chegar a sentenças matemáticas que hoje são praticamente importantes na modernidade. Tá? Aí, que eu te falar, pois é, uma Atenas que antigamente era dominada por uma elite rural, que foi obrigada a abrir mão à participação de membros vindo do comércio, que também no futuro vai ser obrigada a abrir mão, mostra Laerte, para um outro tipo de organização política. Veja comigo então. Primeiramente eu tinha um rei, monarca, esse monarca provavelmente nomeado entre os eupátridas, dono das terras. Depois de um tempo com a evolução comercial, eu tive uma oligarquia, a palavra oligarquia, oligoi, poucos, arqué, governo de poucos. Poucos quem? Somente os comerciantes mais ricos e a elite rural. Perfeito, meus amores? Entendi, professor. Mais pra frente, quando a Atenas é mais populosa, e eu tenho os membros nascidos em Atenas, que não são nem comerciantes ricos, nem gente que vem da terra, é gente comum, mas nasceu em Atenas, surge então uma democracia. A palavra democracia vem de demos, que significa distrito, bairro. A democracia foi criada por um homem chamado Clístenes. Clístenes foi um jurista, foi um homem das leis, que tentou achar um caminho para impedir que Atenas se matasse, caísse no caos, devido às disputas que haviam entre os vários segmentos políticos em Atenas. Esse camarada então criou um jeito maluco, cara, inigualável, para acabar com as brigas. Por quê? Porque a elite rural achava que somente quem tinha terra deveria governar. Os comerciantes achavam somente quem tinha dinheiro deveria governar. E o povo mais pobre disse, não, só pode governar quem é pobre. Aí o que Clístenes fez? Não, quem deve governar é quem nasceu em Atenas, é homem, tem mais de 18 anos e é filho de pai amantenense. Acabou. Acabou? Sim. Mas eu vendo pipoca. Mas você é ateniense? Sou. Nasceu em Atenas? Nasci. Pai e mãe daqui? É. Então você é livre, você pode participar, irmão. E qual é a grande novidade da democracia ateniense? Na democracia de Atenas, as pessoas não votam em pessoas. Não é uma democracia representativa, Kresebeck, é uma democracia direta. As pessoas diretamente projetam e fazem as leis. Olha que loucura. Então, em Atenas, os próprios cidadãos iam para a ágora, a praça, e durante praticamente 40, 44 vezes ao ano, deliberavam as leis entre eles. Então eram os próprios cidadãos que faziam um projeto de lei. E eram eles mesmos que aprovavam. É um senso coletivo do caramba, cara. Ficou claro, pessoinhas? Espero que sim, gente. Qual é o modelo grego diferente deste? Ah, Esparta, obviamente. Todo mundo lembra de Esparta, porque o filme 300, Esparta mostra aqueles homens maravilhosos, musculosos, fortões e extremamente violentos. Não é bem assim, tá, gente? E tem a ver com o quê? Educação. Vamos lá. Esparta vivia no sul, tá? No sul, no interior do Peloponeso, a parte que é a península grega, tá, gente? A elite espartana nunca mudou. Se em Atenas a elite foi mudando e aceitando mudanças, a espartana não. Somente era espartano que era descendente dos fundadores, os dórios. Eu tinha os periecos, mostra aqui, Laerte, os periecos, que eram estrangeiros, tá? E eu tinha os servos, ilotas, que eram povos vencidos das guerras que os espartanos criavam. Então os espartanos estavam cheios de cidades vizinhas, tá? De tempo em tempo, faziam uma guerrinha aqui e lá, os prisioneiros eram trazidos para Esparta e eram submetidos aos servos do Estado. Trabalhavam para os dórios. Deixa eu só um pouquinho. Então, eu entendo por que eles tinham tempo livre para fazer guerra. Porque eles não trabalhavam. Perfeito. Perfeito. Todo trabalho manual era feito ou por perieco, que era comerciante, ou pelos ilotes, que eram trabalhos braçais. Dando tempo livre para os dórios fazer as coisas que eles mais gostavam. Matar pessoas e amar imensamente suas mulheres. Olha que legal, hein, cara? E quando fala em amar imensamente, tipo assim, ai, que inveja. E aí, prof, maior valor a elas, mulheres, as mulheres espartanas, muitas ficavam meses sem ver seus maridos, elas que decidiam as finanças da casa. Elas podiam, inclusive, fazer a família se representar, né, não politicamente,
mais representasse economicamente perante um conselho. Tá, meus amores? Só que as mulheres, cuidado, gente, tanto Esparta como Atenas, elas não têm participação política, tá? Mas as mulheres podiam ter uma educação formal. As mulheres podiam, inclusive, ter treinamento militar. Então, do ponto de vista social, eram mais livres, tinham mais espaço que as mulheres de Atenas. Tá, pessoinhas? Todo povo que é militarizado privilegia o quê? O debate, a discussão, a filosofia. Não! Privilegia a disciplina, privilegia o laconismo. O que é laconismo? É lacônico, falar pouco, não emitir opinião, somente quando lhe é perguntado. Eu não sei se você percebeu, mas tem a ver com o exército isso. Nunca ninguém no exército vê alguém assim, só, soldado, 50 flexões. E soldado, vamos debater, porque flexão, segundo Kant, não, entendeu? Não vai ter isso, cara. O cara vai pro chilindró. Então no exército não tem debate. Em Atenas, o diverso, o diferente, provoca o debate. A filosofia nasceu em Atenas, não em Esparta. Em Esparta é o quê? Disciplina, ordem. É o quê, gente? É uma extrema aversão à cultura estrangeira. O medo que o espartano tinha de que a cultura de fora alterasse seus costumes. Porque Esparta foi da mesma forma desde o começo. Menino espartano, quando fazia 6 anos, o exército tomava o cara pelo cabelo, jogava uma faquinha para ele, jogava no meio do mato com um cantil de água, sobrevivência e recebia treinamento. Era assim que era forjado o espartano, segundo o mito espartano. Uma criança de 5, 6 anos, cara. Se enfiava no meio do mato, cheio de lobo, cheio de fera, com uma faquinha e um cantil. Se o menino voltasse, do jeito que fosse, teria treinamento. Se não, não, ficasse lá, já comia de bolo. Belezura? Fechou. Dito isso então, meus amores, Esparta era muito simples, tá? 2 reis, um cuidava de assuntos militares, o outro de assunto religioso, tá, pessoas? Muito simples. Inclusive o Leônidas, o famoso Leônidas, Leônidas, do filme dos Reis de Esparta, era um desses reis. Ele era o cara responsável pela parte militar, tá, gente? Chegamos agora ao momento, cara, que é um momento que eu acho mais maluco da história da Grécia, que é o período clássico. Que é o período clássico, onde essas polis estão no seu auge, no seu melhor momento. É o maior esplendor da vida política, cultural, social, filosófica da Grécia Antiga. É como se eu dissesse que o mundo todo conhecia, sabia sobre essa Grécia, queria conhecer essa Grécia. Foi a época dos filósofos, foi dali em diante que você vai conhecer um Sócrates, dali você conhece o Aristóteles, depois um Platão, tá, gente? E aí, o problema, cara, é que esse esplendor grego custava muito caro. As cidades gregas foram obrigadas a criar colônias ao longo de toda a Grécia para se sustentar. Então Atenas tinha colônias, espartanos tinham colônias, as gregas tinham várias colônias. Então a Grécia, ela exercia um certo domínio no mar Egeu, tá? Não sobrou para ninguém ali, até o momento, galera, que a expansão grega se choca, infelizmente, com uma outra expansão. Tipo, expansão daqui, expansão dali. Qual a expansão que ele está falando? Expansão persa. Se você pegar a aulinha que nós já falamos sobre os persas, você vai perceber que lá eu falei sobre os reis conquistadores persas. O primeiro encontro entre gregos e persas se dá por volta do ano 499 a.C., quando o rei Dario invade colônias gregas ali na região onde hoje é a Turquia. Em socorro a essas colônias, os gregos enviam alguns exércitos, achando que se tratava de um povinho qualquer. Galera, levam uma surra. Mas levam uma surra do Dario que deixa quase todo mundo morto, mas deixou alguns vivos para mandar um recado. Tipo assim, vá pro teu povo e fala que eu estou chegando. Então o Dario queria dar a volta na Ásia e surpreender os gregos, né? Atenas então decide que era a hora da Grécia, das polis gregas, passar por cima de suas diferenças, passar por cima de suas rivalidades e salvar o mundo grego. A Grécia não era Atenas. A Grécia não era Esparta. A Grécia eram todas elas. Então Atenas, de maneira extremamente inteligente, cria a Liga de Delos. O que era a Liga de Delos? Presta atenção. A Liga de Delos era, na verdade, uma junção, uma união temporária de cidades gregas que depositavam numa ilha chamada Delos, linda por sinal. Nessa cidade tem um oráculo, um templo, em honra ao deus Apolo, que é o deus mais cultuado pelos gregos. É o deus da beleza, é o deus da cultura, é o deus do conhecimento, tá? Conhecimento da Grécia Antiga é importante, né, gente? E nessa ilha depositava-se dinheiro, tesouros, soldados e navios.
Atenas vai administrar toda essa riqueza para criar um baita de um exército para enfrentar os persas. E consegue. E consegue, gente. Ela praticamente consegue rechaçar e impedir que Dario, inclusive Dario morreu enfrentando esse exército, certo? Inclusive o próprio filho Xerxes viu a morte do pai e prometeu vingança 10 anos depois, bem mais velho, encorpado, bonito, que é o Rodrigo Santoro que faz o papel. Ele volta então para acabar o que o pai não conseguiu acabar, tá? É chamadas essas guerras, meus amores. Veja que são 2 etapas, né? Chamou-se de guerras, obrigado, Krezebeck, guerras médicas. Médicas, professora? Como assim? O SUS contra o Unimed? Não, cara! Quando falo médicas, que a palavra persa é medos, os medos. Você pode chamar de guerras pérsicas. Tanto faz. Mas os gregos conheciam os persas como medos, povos medos, guerras médicas, tá? Essas guerras teriam então ido até o ano de 449 a.C., quando finalmente os persas reconhecem a derrota. E devido a um grande estrategista. O nome dele chamava Temístocles. Temístocles, um ateniense, ele era um general, ele era um estratego, ele liderou a esquadra ateniense na famosa Batalha de Salamina. Essa batalha, cara, é narrada em prosa e verso, porque é uma batalha fantástica. Né? Essa batalha ela se dá na Baía de Atenas, onde os persas cercaram a cidade. Atenas praticamente já rezando, acabou, já era. Os navios persas gigantescos. Né? De longe, Xerxes olhava e ria, né, vendo Atenas pegando fogo. Foi quando Temístocles teve uma ideia. Que ideia? Ele percebeu, gente, que a maré estava baixando. Estava recuando. E os navios persas eram grandes. E ele fez uma manobra deixando a entender que ele estava recuando, que ele estava desistindo para a Baía de Salamina. E os persas, caso comemoraram a isca, invadiram, foram atrás do Temístocles. Do que eles entraram na Baía, na garganta da Baía, eles acabaram encalhando nas pedras, nos rochedos. Estava muito baixo. E os navios atenienses eram menores e circulavam livremente. Gente, destruíram a esquadra persa. Dali em diante, os atenienses tiveram vitórias acima de vitórias. Só que tem um detalhe que eu não te contei. Que é um detalhe que é doido, velho. Por quê? Porque enquanto a guerra estava comendo, o pau estava comendo no conflito entre os persas e os gregos, você sabia que os atenienses pegaram parte dos recursos, dos tesouros, para embelezar a cidade? Tipo assim, desviar na caruda recurso do tesouro da igreja. Para quê? Para construir templos novos, para criar novas estradas. E o bandindinho do Péricles, que era o cara que governava Atenas na época, não é o cara do esquenta, tá? O Péricles é outro. O Péricles, que era o cara que governava Atenas, ele fez o seguinte, para incentivar as pessoas a irem ocupar a ágora, para comparecer à democracia, ele incentivava a galera a não trabalhar mais. Tipo assim, você, ateniense, não trabalhe mais, deixa esse cara trabalhar. Mas como é que eu vou viver? Eu vou te pagar um salário. Que salário? Da Liga de Delos. Entendeu? Aí então os cidades gregas assim, pô, ainda bem que Atenas está cuidando do nosso dinheiro, né? Puxa, que ser de nós sem Atenas, né, cara, que está cuidando bem do nosso dinheiro, né? Quando a guerra acabou, que as polis falaram, ô Atenas, me devolve a grana. Atenas, que grana? A da Liga de Delos. Eu usei, querido. Usando o quê? Olha só, esse templo maravilhoso, né, cara? Gente lindo, gesso puro, gesso com qualidade, adorei, cara. Foi o Fídias que fez, maravilhoso. O Gazelle de Tales, maravilhoso. Cara, como assim? As polis gregas descobriram que a nossa amiga Atenas exerceu um domínio sobre toda a Grécia porque ela tinha ao seu poder dinheiro, navios e exército. A pergunta é, quem era a única polis que poderia fazer frente a Atenas? Diz Esparta. Somente Esparta tinha condições de enfrentar Atenas e criar sua própria liga, a Liga da Justiça, para falar isso em casa, tá? Eu sei que tá falando em casa isso. Liga do Peloponeso. O que é a Liga? É um conjunto de polis gregas que apoiavam Esparta contra quem? Contra a Liga de Delos, que eram as cidades gregas que apoiavam Atenas. Ai, professor, não vai dizer para mim que... Guerras do Peloponeso. Mal acabou uma, os gregos entraram em outra. E não se deixem se perder pela data. Porque apesar de dizer que acaba em 404, Esparta vence, Atenas é destruída, e Esparta também começa a querer
exerceu um domínio sobre a Grécia, atraindo os cidades contra ela. Ou seja, meus amores, várias guerras vão rolar dali em diante, cidade grega contra cidade grega, um mundo tão lindo, um mundo tão maravilhoso, uma cultura tão fantástica, e se mataram tudo esses imbecil. E sabe o que aconteceu? Os persas adoraram. O que os persas mais queriam é que esses babacas se matassem, para ficar mais fácil para eles dominar a Grécia. Então, todo trabalho que eles tiveram aqui e não ganharam, é mesmo, né, gente? Vamos deixar esses caras se matar tudo. Vai chegar um tempo que não vai ter mais nada lá. Vai chegar só a separar o joio do trigo e não dominar aquela merda lá. Certo? Só que assim, meus amores, o que aconteceu foi que não foram os persas que dominaram a Grécia, uma Grécia destruída, uma Grécia completamente arrasada pelas guerras. Foi um jovem, um menino de 18 anos, Alexandre da Macedônia. Macedônia é mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Macedônia. Um reino mais ao norte, que tinha uma língua diferente, mas que educava seus filhos em língua grega. O próprio Alexandre, filho do rei Filipe II, é educado por Aristóteles. Tem educação grega. Quando Filipe II foi covardemente morto por um ateniense em 336 a.C., Alexandre, seu único filho, até então, com 17 para 18 anos, herda. E aí vem detalhe, cara, Alexandre não foi como Filipe, porque Alexandre tinha um sonho. O sonho de Alexandre era que todo o mundo falasse uma única língua. Alexandre o Grande, em pouco mais de 16 anos, 17 anos de vida, conquistou desde a Grécia até a fronteira com a Índia, cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma outra coisa importante, Alexandre não levou apenas exércitos, ele levou tradutores, ele levou engenheiros, ele levou arquitetos, ele levou matemáticos. O Alexandre dominou essa região onde hoje é Israel, conheceu o povo hebreu, pegou o Torá judaico e traduziu para a língua grega. Provavelmente a primeira Bíblia de Constantino foi uma tradução que lá atrás Alexandre fez, mandou fazer da língua hebraica. Provavelmente. Ele conhece a cultura egípcia, ele conhece a cultura mesopotâmica. E toda essa... Pensa o seguinte, cara, imagina essa cultura toda oriental sendo levada para a Grécia, encontrando a matemática egípcia se encontrando com a matemática grega. Para você ter uma ideia, a Grécia Antiga, com todo esse conhecimento que vem da Ásia, criou ao longo da Grécia as escolas chamadas liceus. Esses liceus ensinavam a arte como um todo. Agora, essa arte era muito mais rica. Para você ter uma ideia que eu estou falando, gente, nesse período helenístico, o que é helenístico? É a cultura ocidental grega com a cultura oriental, helênica, mais oriental, cultura helenística, é a fusão dessas culturas. Na Grécia Antiga, na época do Alexandre, depois do Alexandre, camaradas que calcularam, por exemplo, o diâmetro da Terra. Que calcularam com assombrosa precisão a distância da Terra para o Sol. E até criar a primeira máquina a vapor, gente. Estou falando para você. Primeira máquina a vapor. Só não foi usada porque as pessoas usavam escravos. Não precisava de máquina a vapor. Tinha bastante escravo. Então, nosso amigo Alexandre o Grande foi o cara responsável, mesmo morrendo muito jovem, com apenas 33 anos de idade, deixou um mundo conhecido. Pela primeira vez, Ocidente e Oriente se encontraram. Não só se encontraram, mas criaram uma terceira cultura, a cultura helenística. Tá bom, meus amores? Gente, brigadão para vocês. Até a próxima.